O gráfico que melhor representa essa relação é... Então, o quadro representa a relação entre o preço de um produto R e o seu respectivo imposto devido I. Então, o preço do produto, se for menor do que ou igual a 5.000, ele é isento do imposto. Se esse preço do produto for maior do que 5.000 e menor ou igual a 10.000, ele vai pagar 10% do R, que é o preço do produto, menos 5.000 de imposto. E se esse R for maior do que 10.000 e menor ou igual a 15.000, ele vai pagar R$ 500 mais 30% daquele R menos 10.000. E ele quer saber qual é o gráfico que melhor representa essa relação. Pessoal, essa questão ela é muito parecida com aquelas questões de imposto de renda. Porque o que acontece com o imposto de renda? No imposto de renda, quando você tem uma certa faixa salarial, dependendo da faixa salarial que você se encontra, você vai pagar uma certa quantidade de imposto. E esses impostos eles vão meio que se acumulando por faixas. Então, por exemplo, se você ganhar de 0 até R$ 2.000, você é isento. Se você ganhar de R$ 2.000 até R$ 5.000, você vai pagar naquela faixa uma certa porcentagem de impostos. Tem alguns outros cálculos que são um pouco mais complicados, mas em linhas gerais, quando isso aparece em vestibular é dessa forma. Então, por exemplo, o que ele está te dizendo nessa linha aqui, na segunda linha do preço do produto é, digamos que esse produto custe, por exemplo, R$ 6.000, tá? Então, você não vai pagar 10% em cima daqueles 6.000. Você vai pagar 10% em cima do que excedeu R$ 5.000, porque até R$ 5.000 você era isento de imposto. Então, não faz sentido, se você comprar um produto de R$ 5.000 e você pagar tipo 10% em cima de todos aqueles R$ 5.001. Você só paga 10% em cima daquilo que passou daquela faixa de 5.000, beleza? Bom, eu vou fazer aqui essa questão primeiro de uma forma que seria a mais simples, a mais rápida de você fazer, especialmente para quem não conhece muito esse modelo de questão, porque para quem conhece é até bem simples de você perceber que é a letra A. Porque se é isento numa faixa inicial até 5.000, então vai estar aqui no zero, vai ser uma função constante ali no zero. Depois vai ter uma certa inclinação, porque quanto maior for o valor do produto, um pouco mais você vai pagar de imposto. E depois, como é 30% e não mais 10%, você vai ter uma reta que é ainda mais inclinada, que é essa reta que está aqui, beleza? Então, para quem já está acostumado com esse tipo de questão, era até bem rápido de perceber que era a letra A alternativa correta, beleza? Não poderia ser a letra B, porque aqui está tudo alinhado, isso aqui implica... Assim, peraí, assim, isso. É porque a minha tela aqui é invertida, eu sempre me confundo. Então, está alinhado assim, significa dizer que essa inclinação é a mesma, então não poderia mudar de 10% para 30%. A mesma coisa aqui, e aqui nem tem a isenção, então não tem nada a ver essa outra letra. Aqui você até tem um leve aumento na inclinação, mas você não tem aquela parte que era isento. E esse daqui também não poderia ser porque ele está sendo constante em todos aqueles intervalos. Então é como se um produto que custou 6.000, 7.000 ou 8.000 fosse pagar a mesma quantidade de imposto. Então, era relativamente tranquilo de perceber que era a letra A. Agora, tinha uma maneira rápida de você fazer isso, sem fazer uma análise muito completa desses gráficos todos, que era você testar os impostos que você pagaria para cada um desses extremos aqui, beleza? Então, por exemplo, digamos que o preço do produto fosse 5.000. Deixa eu até afinar um pouco aqui. Digamos que o preço do produto fosse 5.000. Quanto que ele pagaria de imposto? Nada, beleza? Porque ele é isento na faixa até 5.000. Agora, digamos que o preço do produto seja de 10.000, que são inclusive esses valores que estão aqui. Ó. Em todas as alternativas, ele coloca no eixo das abscissas os 5.000, 10.000 e o 15.000, beleza? Então, se fosse 10.000 o preço do produto, então ele teria que pagar de imposto 10% de 10.000 menos 5.000. 10.000 menos 5.000 é 5.000, 10% disso é 500. E se o preço do produto fosse de 15.000, note que ele pagaria R$ 500 fixos. De onde que vieram esses R$ 500? Vieram desses R$ 500 de imposto que ele pagaria para um produto que está exatamente nesse limite aqui. E aí, além desses 500 que foram acumulados naquele intervalo, ele pagaria ainda 30% daquilo que excedeu a faixa anterior. Ou seja, ele vai pagar 30% se ele tem um produto que custa 15.000, então ele vai pagar 30% em cima de 15.000 menos 10.000
Isso aqui vai dar 5.000 de excesso, 30% disso. 10% é 500, 30% é o triplo, 1.500. E ainda vai pagar os 500 relativos à faixa anterior. Então, 500 mais 1.500 vai dar um imposto de 2.000. Ou seja, esse nosso gráfico tem que ter 3 pontos aqui. Tem que ter um par ordenado, que é o 500 e 0. Tem que ter um par ordenado. 500 não, desculpa, que é 5.000 e 0, né? Tem que ter um par ordenado, que é 10.500, e tem que ter um par ordenado, que é 15.000, com um imposto de 2.000. E quais gráficos têm exatamente esses pontos? 5.000 e 0, 10.500 e o 15.000 e 2.000. Só o da letra A e o da letra D. O da letra B falha, porque o 5.000 está no 0, o 10.000 está no 500, mas o 15.000 está em 1.000, então não poderia ser esse. Esse daqui, o 5.000 está no 0, o 10.000 está no 500, mas o 15.000 está no 1.000, então também nada a ver. E a mesma coisa aqui embaixo, tá? Na verdade, aqui o 5.000 nem está no 0, então já começa errado aqui. A gente poderia ficar em dúvida nessas duas primeiras alternativas que estão aqui. E aí o que você teria que perceber é que, beleza, eu fiz para 10.000 e o imposto deu 500, que é o que está sendo representado aqui. Mas se eu tivesse feito esse cálculo para 9.000, não daria 500, daria um pouco menos, porque eu estaria calculando 10% de 9.000 menos 5.000, o que é 10% de 4.000, que vai dar 400, beleza? Então teria que estar um pouco abaixo. Logo, o que a gente teria aqui seria mais ou menos essa situação, 9.400, e aí a alternativa correta é a letra A, beleza? E se você quiser fazer com um pouco mais de formalismo e tal, o que você pode fazer é o seguinte: isso aqui é uma função que vai te calcular, né? O imposto devido em função do rendimento, não, do preço do produto, que é o R, beleza? E aqui você vai ter 3 expressões possíveis, tá? Uma expressão é: esse imposto ele é sempre igual a 0, enquanto o preço do produto for menor ou igual a 5.000. Se o preço do produto tiver entre 5.000 e 10.000, você vai calcular 10% de R menos 5.000. 10% é a mesma coisa que multiplicar por 0,1. Então, isso aqui vai ficar 0,1 vezes R menos 500. Isso para o caso em que o R é maior do que 5.000 e menor do que ou igual a 10.000. E vejam que tipo de função é essa daqui. É uma função afim, né, que tem um coeficiente angular que é 0,1 e um coeficiente linear que é o menos 500, beleza? Que é mais ou menos o que você observaria aqui, ó. Você tem uma função que ela é crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo, e ela tocaria lá embaixo no menos 500. Você não precisaria, né, calcular exatamente isso, mas é o que vai acontecer aqui. E outra, se você vai para essa outra faixa, que é a faixa que vai estar aqui de 10.000 até 15.000, no preço do produto, então quanto que você vai pagar de imposto? Você vai pagar 500 mais 30% daquele R menos 10.000. Então, vou multiplicar o R por 0,3, então vai ficar 0,3R, e vou multiplicar o 0,3 pelo menos 10.000, o que vai dar menos 3.000. Ou seja, isso aqui pode ser resumido a 0,3R menos 2.500. Veja que, nesse caso, 0,3R menos 2.500, você também tem uma função afim, também é uma função afim crescente, só que esse coeficiente angular é 0,3. Ele é maior do que o 0,1, o que implica numa inclinação que começa com uma certa inclinação e depois ela fica mais inclinada, porque ela cresce mais rapidamente, beleza? Então, é justamente essa situação que está aqui. Você começa com uma função constante igual a 0, depois uma função crescente com uma inclinação 0,1, depois uma outra função com inclinação ainda maior, que é o 0,3. Beleza? Uma questãozinha intermediária, especialmente para quem nunca tinha visto esse modelo de questão, mas, de novo, é um modelo de questão que é muito batido, não só no Enem, já apareceu algumas vezes, como em vários outros vestibulares.